Na escuridão silenciosa de uma cidade abandonada, um homem chamado Roberto caminhava pelas ruas desertas, sempre atento aos sons ao seu redor. O mundo havia sido devastado por um fungo mortal, que transformava humanos em criaturas monstruosas, conhecidas como infectados. Roberto estava sozinho desde que perdeu sua família para a infestação e, ao longo dos anos, sua sanidade foi sendo corroída pelo isolamento e pela constante ameaça de morte. Em uma noite sem lua, enquanto Roberto se abrigava em uma velha livraria, ele ouviu um som estranho vindo do andar de cima. Seu coração acelerou, e ele sabia que tinha duas opções: fugir ou investigar. Contra seu instinto de sobrevivência, ele decidiu subir as escadas, com a lanterna tremendo em suas mãos suadas. Cada passo rangia no piso de madeira, amplificando o silêncio. Ao chegar ao topo, a lanterna iluminou um corredor cheio de livros empilhados e móveis empoeirados. Roberto seguiu o som até uma sala no fim do corredor, onde encontrou uma porta entreaberta. Respirando fundo, ele empurrou a porta e entrou. A sala estava escura e mofada, com apenas uma pequena janela permitindo a entrada de um fio de luz pálida. No centro da sala, havia uma mesa coberta de papéis e cadernos. Roberto se aproximou cautelosamente, examinando os documentos. Eles continham anotações sobre o fungo e desenhos detalhados dos infectados. Uma anotação em particular chamou sua atenção. O fungo está evoluindo. Novas variantes. Perigos desconhecidos. De repente, um som abafado veio do armário no canto da sala. Roberto virou-se, com a lanterna tremendo ainda mais. Ele se aproximou do armário, sentindo o suor escorrer pelo rosto. Quando abriu a porta, uma figura emaciada e contorcida caiu sobre ele. Era uma infectada, com olhos vazios e pele coberta de esporos. Roberto lutou desesperadamente, mas a criatura estava determinada a atacá-lo. Enquanto lutava, Roberto percebeu algo estranho. A infectada estava murmurando palavras incoerentes, como se estivesse tentando comunicar algo. Antes que ele pudesse entender, a criatura se contorceu e caiu no chão, morta. Roberto se levantou, ofegante e tremendo. Ele pegou um dos cadernos da mesa e leu a última anotação. Eles ainda estão lá dentro, presos em seus próprios corpos. A dor é insuportável. Eles querem ser libertados. Aterrorizado, Roberto saiu correndo da livraria, com a imagem da criatura murmurante gravada em sua mente. Ele sabia que, no mundo devastado pelo fungo, o verdadeiro terror não eram apenas os monstros, mas a ideia de que as vítimas ainda estavam conscientes, presas em seus próprios corpos, desejando apenas a libertação. E assim, Roberto continuou sua jornada solitária, sabendo que o pior ainda estava por vir. Em um determinado dia, Roberto acordou com um sobressalto. O ar estava pesado, cheio de um cheiro acre de mofo e decadência. O fungo havia tomado conta do planeta e transformado o mundo em um pesadelo vivo. Os infectados não eram mais apenas monstros irracionais. Eles haviam evoluído. Agora, caçavam em silêncio, com inteligência cruel e uma fome insaciável. Roberto estava escondido em uma velha estação de trem, onde esperava encontrar suprimentos. A noite se aproximava rapidamente, e ele sabia que precisava se mover antes que os caçadores saíssem. Com uma lanterna em mãos, ele começou a explorar a estação, seus passos ecoando no silêncio mortal. Subitamente, um som gélido, quase imperceptível, reverberou pelo corredor escuro. Roberto parou, segurando a respiração, seus ouvidos atentos a qualquer movimento. Um frio intenso percorreu sua espinha quando ele ouviu um sussurro arrastado. "Ajuda-me." Seguindo o som, ele encontrou uma velha cabine de bilhetes com a porta entreaberta. Ao entrar, a lanterna iluminou uma cena de horror. Uma figura humana estava presa ao chão, enredada por vinhas de fungo que pareciam pulsar. Era impossível dizer se a pessoa estava viva ou morta, mas seus olhos, vazios e sem vida, estavam fixos em Roberto. "Ajuda-me." A voz fraca escapou de lábios ressecados e rachados. Roberto tentou se aproximar, mas as vinhas se mexeram, como se tivessem vida própria. Ele recuou rapidamente, sentindo o desespero e a loucura se apoderarem dele. De repente, um barulho ensurdecedor de metal retorcido preencheu o ar. Roberto girou a lanterna,
iluminando um infectado colossal, coberto de placas de fungo endurecido. Seus olhos brilhavam com uma inteligência sombria e predatória. O monstro avançou lentamente, cada passo ressoando como um trovão. Roberto sabia que não tinha como lutar. Correu pelo corredor, tropeçando em escombros, sentindo a criatura se aproximar cada vez mais. Ele encontrou uma escada que descia para os túneis subterrâneos da estação. Sem pensar, desceu aos tropeços. Nos túneis, a escuridão era total, engolindo sua lanterna fraca. O som dos passos do infectado ecoava atrás dele, como um predador brincando com sua presa. Roberto sabia que estava sem saída. Ele tentou se esconder em uma pequena sala de manutenção, trancando a porta atrás de si. O silêncio era palpável, interrompido apenas por sua respiração ofegante. De repente, uma batida pesada fez a porta tremer. O infectado estava lá, do outro lado. Roberto sentiu o pânico tomar conta, mas então percebeu algo ainda mais terrível. Ele não estava sozinho na sala. Virando-se lentamente, a lanterna iluminou rostos desfigurados e olhos vidrados, presos em corpos semidecompostos, todos fixados nele. Eles começaram a se mover em sua direção, os murmúrios assombrados enchendo o ar. Ajuda-nos, nos liberte. Com um grito de terror, Roberto tentou abrir a porta, mas a criatura do lado de fora forçou a entrada. Ele estava preso, cercado por pesadelos vivos, sem esperança de escapar. Espero que tenham gostado da história. Deixem seu like e conheçam o canal. Há várias histórias e vídeos interessantes por lá. Se gostarem, se inscrevam no canal para dar aquela força. Obrigado por terem assistido e valeu!